No lote da minha avó tinham 3 casas. Morava eu e a minha mãe, na de trás morava minha tia, meu tio e minha avó, e na lateral morava minha Dinda e o meu tio. Todos ali da família de parte de pai éramos muito unidos, felizes. Meu pai, ele sempre foi um cara muito legal. Ele trabalhava e ele era muito apaixonado pela minha mãe. Só que quando eu tinha 6 anos, a bomba estourou. E descobriram que a minha mãe estava traindo meu pai com um vizinho 2 casas depois da nossa. Foi aquele bafafá. A minha família de parte paterna não queria de jeito nenhum a minha mãe ali, queriam que ela fosse embora, foi inaceitável, né? Mas o meu pai, ele não queria que a minha mãe fosse embora, porque sabia que não tinha para onde ela ir e não queria colocar ela na rua. Então, ele disse que mesmo que eles não fossem continuar juntos, que ela poderia continuar morando lá na casa junto com a gente, que seria melhor. O meu pai, ele sempre foi um cara assim, pra mim, incrível. Eu não sei falar como ele era como parceiro, talvez minha mãe falasse melhor, mas como pai, eu nunca tive nada que reclamar. A minha mãe, ela continuou se relacionando com outros homens, mesmo morando na nossa casa, até que ela engravidou da minha irmãzinha de um cara que, sinceramente, eles não assumiram nada. Ela só teve essa minha irmãzinha, o que foi um choque para todo mundo da família, porque eles não queriam aceitar a minha mãe grávida de outro cara morando na casa do meu pai. Bem confuso, né? Mas ela continuou. Até que ela realmente conheceu um cara e decidiu que nós iríamos morar com esse cara. Então, a gente estava saindo da casa do meu pai para a casa do atual dela. Quando nós chegamos na casa do meu padrasto, a família dele não gostava nem de mim nem da minha irmã. Eles falavam de forma rude, bastante grosseira. Era nítido que eles não gostavam da gente. E isso era muito ruim, porque eu saí de um ambiente onde eu tinha afeto. E a minha mãe, ela também mostrava outro lado. Era como se ela fosse cúmplice deles, sabe? Até que a minha mãe engravidou desse homem, desse meu padrasto. E ela decidiu que iria mandar as filhas, cada uma para o seu pai. Então eu fui morar com meu pai e a minha irmã foi morar com o pai dela. O que para mim foi sensacional, porque o meu pai era incrível e eu amava morar com meu pai. Então para mim estava ótimo. E foi invertido. O que nós íamos para casa dos nossos pais finais de semana, agora nós morávamos com nossos pais e íamos para casa dela ao final de semana. E assim eu via a minha irmã e via ela também. Esse meu lado morando na casa do meu pai foi incrível, porque eu tinha um primo mais velho que ele era como um irmão pra mim e a gente se divertia muito. Ele era um ano mais velho e era como se fosse um irmão. Até que o meu pai descobriu que estava com tumor na cabeça. E quando ele descobriu esse tumor na cabeça, foi um choque para todo mundo da família paterna, porque tudo ia mudar. Meu pai já não ia conseguir mais estar na mesma rotina e os ganhos dele poderiam ser alterados, era um processo e ele já não podia cuidar de mim e decidiram que era melhor eu voltar a morar com a minha mãe. O que aconteceu foi que eu fui morar com ela. E eu já não frequentava mais a casa do meu pai aos finais de semana, porque os horários dele mudou, ele tinha quimioterapia, ele tinha médico, às vezes ele estava debilitado, não tinha como buscar, e foi um processo muito doloroso. Nessa época, a irmã da minha mãe decidiu ir morar na nossa cidade. Ela foi com o marido e os 2 filhos dela, que eram mais novos do que eu. E aí eles alugaram uma casa assim, quase que de frente que para minha mãe, sabe? Eles mudaram para bem pertinho. Minha mãe arrumou um emprego e minha mãe saía para trabalhar todo dia cedo e meu padrasto trabalhava à noite. Então, quando ela saía, ela deixava o meu irmãozinho com a cunhada dela, né, que é a irmã do padrasto, e eu ficava com a irmã dela. E eu lembro que ela ia sair para trabalhar bem cedo e ela tinha que acordar a gente cedo, então eu ia para casa dessa minha tia cedo e depois pela tarde eu voltava, eu ia para a escola e depois eu voltava para casa dessa minha tia e depois eu ia para casa da minha mãe, porque eu tinha que lavar vasilha, tinha que fazer janta, tinha que lavar roupa. Eu vivia como uma adulta já. E por isso que eu amava a casa do meu pai, porque na casa do meu pai eu voltava a ser criança, mas com a minha mãe eu tinha que ser adulta. E nesse período a minha mãe se mostrou muito agressiva, ela era extremamente impaciente, qualquer coisa era motivo dela descer o tapa, dela bater, dela brigar, dela ofender, e ela ofendia e as palavras dela machucavam e era muito ruim. E junto a isso, eu comecei a perceber que o marido da irmã da minha mãe, o meu tio, ele começou a me acariciar. E eu chegava de manhã cedo, minha tia ainda estava dormindo com as crianças, ele acordava
E ele ia até a sala e ele começou a deitar comigo, ele começou a roçar em mim. Quando eu estava tomando banho, ele inventava desculpa para ir, como se ele quisesse me secar, como se ele quisesse fazer coisas. E eu sabia que aquilo estava errado. E eu sofri muito durante esse período. E isso aconteceu até praticamente os meus 11 anos de idade. Foram 5 anos sendo assediada por ele. E muitas das vezes, quando eu questionava ele, eu falava que estava errado para ele não fazer isso, ele falava que isso era amor de tio e sobrinha e que ele estava me dando afeto, que eu deveria agradecer e que também, se eu contasse para alguém, eu ia sair como mentirosa, porque a minha mãe não acreditava em mim, o meu pai estava doente, então era melhor eu ficar calada. E isso era muito doloroso para mim, eu saber que eu não tinha com quem contar naquele momento, eu não podia deixar o meu pai pior do que ele estava, não queria piorar o quadro dele. A minha mãe era extremamente agressiva comigo e eu realmente não tinha com quem falar, com quem conversar, sabe? E foram assim por 5 anos da minha vida. E eu quase não vi o meu pai, quase não falava com ele. Até que o meu pai ficou internado. E o quadro dele foi piorando muito. E assim, a minha avó paterna tem uma irmã, que eu vou chamar ela de Maria. A Maria, irmã da minha avó, mãe do meu pai, tem uma filha, que eu vou chamar ela de Ana. E aí a Ana decidiu visitar o meu pai. Ela ligou para minha tia, me buscou na casa da minha tia e me levou para visitar o meu pai. E eu nunca vou me esquecer do dia em que eu vi o meu pai no hospital, porque realmente ele estava muito diferente. E eu lembro dele me olhar e falou para mim que eu era uma das pessoas mais incríveis do mundo e que eu seria muito feliz e que ele me amava muito. E foi tão bom ter visto meu pai. Pena que eu vi ele naquela situação, sabe? Mas foi tão uma alegria pro meu coração. Eu queria tanto que ele soubesse tudo que eu tava passando, mas eu não podia contar pra ele. E eu voltei pra casa. Nunca vou me esquecer do dia em que eu fui acordada. E pra mim isso foi muita crueldade, que a minha mãe me acordou, ela me acordou rindo. Me falou: seu pai morreu, viu? Hahaha. Tipo, por que aquilo, sabe? E eu fiquei mega abalada e eu queria muito ir no velório. E a minha mãe não deixou eu ir no velório porque eu tinha que ficar cuidando do meu irmãozinho para ela sair. E eu não fui no velório do meu pai. Isso é uma das coisas que mais mexem comigo, porque foi muita maldade não ter permitido eu fazer parte desse momento, sabe? Era o meu pai. Então é uma coisa que me dói muito ainda. E nessa época eu fiquei muito revoltada com toda essa situação. Eu fiquei com muita raiva de tudo que estava acontecendo, porque eu perdi a única pessoa que me dava amor, afeto, carinho, que acreditava no meu potencial, que gostava de mim de verdade. Era um inferno na casa do meu padrasto, a minha mãe extremamente agressiva, o meu tio me assediava, eu não tinha paz, sabe? E no dia que eu fui pra casa da minha avó, eu cheguei lá e tudo tinha mudado. A minha Dinda já não morava mais na casa junto com o meu tio. A minha tia que morava com a minha avó também não morava lá. Minha avó estava morando sozinha. E o meu pai, que morava na casa do lado, tinha morrido. Então estava tudo diferente, mas as minhas tias estavam lá. E eu não consegui suportar. E eu desabafei e eu falei tudo o que estava acontecendo, todas as agressões, e eu comecei a mostrar os hematomas do meu tio, dos assédios, né, os apertos que ele me dava, e contei tudo o que estava acontecendo. E foi um choque. Minha tia me pegou, me levou na delegacia, fez um corpo de delito e pegou uma medida protetiva contra o meu tio. Só que a minha mãe disse que eu era mentirosa, que eu estava inventando tudo aquilo, que meu tio nunca faria isso comigo, e ela não acreditou em mim. O que eu fiquei muito chateada, mas a minha mãe me agredia pra caramba, ela nunca me ouviu, ela nunca ouviu ninguém, então é claro que ela não ia acreditar em mim. E ali a minha avó decidiu pedir a minha guarda. Minha mãe deu assim, falou: pode ficar por mim. E eu comecei a morar com a minha avó. Porque minha avó, ela tava num período também totalmente decadente, onde ela bebia pra caramba, só sabia fumar e beber. E eu comecei a praticamente ter que fazer tudo que eu fazia na casa do meu padrasto, na casa da minha avó. Então eu tinha que lavar, que passar, que cozinhar, que jogar o lixo fora, que arrumar a casa. E eu vivia assim. A minha avó instalou o Family,
um aplicativo de família no meu telefone, e ela vigiava com quem que eu conversava. E até que teve um dia que ela leu uma conversa minha com um menino, cara, era falando sobre a pandemia, sabe? Não tinha nada na conversa, a gente era amigo. E ela deu um tapa na minha cara tão forte, e eu falei pra ela não fazer isso, e ela me agrediu, e ela me bateu pra caramba. Foi uma surra que eu levei. Eu levei uma surra da minha avó esse dia, por nada, assim, sabe? E eu comecei a viver de uma forma extremamente infeliz, porque eu não tinha liberdade de nada, e eu não era feliz com a minha mãe. Eu não era feliz com a minha tia, eu não era feliz com a minha avó. E o pior de tudo foi o dia em que a minha avó falou assim pra mim: ainda bem que o seu pai morreu, porque senão era você que ia matar ele de desgosto. E ela sabe a conexão que eu tinha com meu pai, sabe? Ela ter usado meu pai pra me ferir foi muito golpe baixo. E eu achei muito mal da parte dela, ela ter usado essas palavras, sabendo quanto que me doía falar do meu pai. Meu pai era a coisa mais importante, ele era a única pessoa que realmente me dava alguma coisa. Aí, vocês lembram que eu contei pra vocês da irmã da minha avó, da Maria, e a filha dela, a Ana? Então, a Ana, na época que estourou a pandemia, ela começou a vender marmitex. E aí, como eu já tava ficando moça e eu já fazia coisas em casa, ela ofereceu eu ajudar ela a entregar as marmitex, porque eu poderia tirar uma renda desse dinheiro, né? E eu comecei a ajudar ela. E assim, eu gostava muito, porque ela sempre foi uma grande mãe pra mim, sabe? Ela conversava comigo, ela me explicava as coisas da vida, então ela me fazia muito bem. Aí eu fui pra casa da irmã da minha avó pra ajudar eles a fazerem a marmitex. Eu tava lá fazendo a marmitex e eu não vi a hora passando, porque a gente ficou a madrugada inteira, porque a gente fez mais do que o normal. Até que esse dia eu contei pra Ana e pra Maria que a minha avó estava me agredindo, que ela me insultava, que ela tinha batido na minha cara, que ela tinha falado sobre meu pai. Eu meio que desabafei com elas. E elas ficaram incrédulas do que estava acontecendo e falaram: olha, por que você não filma? Tipo, tenta filmar ou tenta gravar a sua avó te agredindo ou algo do tipo, para você ter uma prova contra ela, para você lutar contra isso, porque realmente hoje em dia a justiça funciona à base de provas e tal. Aí eu falei: não, então tá bom então. E nesse dia específico da Marmitex, eu fiquei lá até muito tarde, porque a gente fez muitas Marmitex e eu me perdi no horário. Quando eu cheguei na casa da minha avó, ela tava muito brava comigo. E ela começou a brigar comigo, falando que eu tinha deixado de fazer os serviços domésticos da nossa casa para poder ficar fazendo marmitex. Só que era um trabalho e eu tava lidando como um trabalho. Nesse dia, ela deu um tapa na minha cara e ela começou a me xingar de todos os nomes. Só que aí eu comecei a gravar áudio no WhatsApp. Eu comecei a gravar áudio de como ela me tratava, do que ela me falava, de como ela falava comigo. E eu mandei todos para a irmã dela. E assim, foi um choque, porque eu mandei, aí a irmã dela já começou a ligar pra ela falando que não era pra ela me bater, que não era pra ela encostar uma mão em mim, que o que ela tava fazendo era errado. E aí a outra filha da irmã da minha avó pegou um pedaço de pau e começou a falar que ia lá na minha avó, bater na minha avó. O menino virou uma bagunça, aí acaba que a Ana me pegou e me levou na delegacia mais uma vez. Aí ela foi na delegacia pegar uma medida protetiva contra a minha avó, que minha avó não podia fazer nada comigo, ela não podia me agredir mais, senão ela seria presa. Eu já não era mais uma criança, né? Eu já tava ali na minha adolescência, então assim, eu entendi o que estava acontecendo. E acabou que eu não pude continuar morando mais com a minha avó. E ela sempre me ameaçava de, tipo, me levar pra adoção, ia chamar o conselho tutelar pra mim, porque ninguém ia me querer, ia ter que ir pra uma adoção. E nesse dia que ela me bateu da Marmitex, eu falei pra ela: chama, eu já tava cansada dela ameaçar, entendeu? E ela falou que ia chamar mesmo. Então, como eu fiquei meio que sem muito pra onde ir, a Ana, como eu já tava na adolescência, ofereceu com que eu fosse morar com ela. Bom, atualmente eu moro junto com a Ana, na casa dela, e assim, é diferente, porque ela e o marido dela na casa de cima e na casa de baixo é a mãe dela, que virou a minha avó, que é a Maria, né? E tem muitos quartos na casa dela. Então, os filhos da Ana cresceram, cada um foi pro seu rumo e um quarto ficou para mim. Então, eu moro numa casa onde o diálogo é a base, onde eu tenho meu quarto, onde eu ajudo elas com tudo que tiver que ajudar. Eu faço os serviços domésticos no maior prazer do mundo, porque é diferente, né? Aqui todo mundo se apoia, todo mundo se ajuda, todo mundo
mundo faz um pouco, não é tudo só eu que faço. Todo mundo tem suas responsabilidades. E eu faço a maior questão, sabe? De ser útil, de fazer a minha parte, de trabalhar. A minha mãe, eu nunca mais conversei com a minha mãe e nem com os meus irmãos. Eu espero os meus irmãos crescerem para eles começarem a ter um pouco mais de autonomia e liberdade, para eles poder sair de casa, escolherem, para a gente poder se reencontrar, para a gente poder sair sem depender dos adultos. A gente como adulto. A minha tia, mais o marido dela, eu nunca mais vi. Eu nunca mais tive notícia, graças a Deus. E a minha avó também. Eu não sei muita coisa dela, de vez em quando tem uma informação aqui, uma informação ali, mas eu não tenho muito contato, nem convívio, sabe? Graças a Deus, hoje eu tenho uma casa para chamar de lar, eu tenho uma senhora para chamar de vó, e eu tenho a filha dessa senhora para chamar de mãe, porque eles são a minha família, é quem, digamos, me adotou, quem cuida de mim, e eu espero dar muito orgulho para eles, ter o meu próprio trabalho, ter a minha liberdade, ter a minha casa, ter a minha família e ser totalmente diferente da família disfuncional que eu vi.